Acho que tem uma diferença entre a estratégia de ação de uma Big Tech, como seja Google, Facebook, Amazon, em relação a uma Fintech. Uma Fintech ela vai ter uma estratégia de entrada que é essencialmente complementar à infraestrutura de serviços financeiros que já existe. Então você vai ter um meio de pagamento, ele vai se encaixar num mercado interbancário para fornecer serviços de crédito para os seus clientes. Uma Big Tech, a entrada dela é um pouco diferente porque ela vai se basear em um conjunto de forças e competências bem diferente de uma Fintech tradicional. Coisas como uma base de financiamento muito mais ampla e uma base de usuários muito maior, um conjunto de informações que você tem muito maior, faz com que essa estratégia de entrada seja diferente de tudo que as instituições financeiras já instaladas elas já enfrentaram. O sistema financeiro é um sistema extremamente regulado em qualquer lugar do mundo. Esse não é o ponto. A questão é qual conjunto de vantagens competitivas que essas Big Techs vão ter em relação às instituições financeiras instaladas. As Big Techs, elas vão se apoiar muito no fato que elas são super capitalizadas e elas têm uma base de informações muito diferentes das fintechs. Então a capacidade delas entrarem com ofertas de serviços diferentes e muito mais agressivas em relação aos players já do mercado é muito maior. Eu acho que a principal margem para a resposta das instituições financeiras é justamente aproveitar e alavancar mais uma das suas grandes vantagens, que é a base de conhecimento, as bases de dados e as bases de informações. Mesmo que elas não sejam tão amplas como, por exemplo, a Google, que vai ter bilhões e bilhões de queries sendo realizadas em cada minuto, uma instituição financeira, mesmo com a base de dados muito menor proporcionalmente, ela é muito mais focada e muito mais direcionada, muito mais informativa sobre os tipos de produtos de uma instituição financeira do que a base de dados da Google. Então eu acho que a resposta que eles têm que fazer é conseguir entender melhor esse cliente, conseguir desenvolver ofertas de uma forma muito mais ágil em resposta a essas Big Techs. O tipo de informações que, por exemplo, uma Amazon pode ter ajuda a informar como é que é o padrão de consumo do indivíduo, mas como é que ele se financia, quem vai saber, quem gerencia o padrão de dispêndios financeiros, que é a instituição financeira. Estou falando isso no caso brasileiro, evidentemente em outros países a coisa pode ser diferente. Uma questão importante no mercado brasileiro é que o regulador reconhece a importância das fintechs como um meio de permitir um aumento na competição num curto e médio prazo. Então isso já é um grande diferencial para elas. Uma outra coisa que pode ser uma vantagem com a entrada das Big Techs é que é uma outra forma pelas quais elas se associam a players maiores no mercado. Porque as fintechs, elas em algum momento, elas têm que se interligar com a infraestrutura financeira já existente. Então, tendo novas infraestruturas financeiras, pode ser um outro caminho para elas. Existe um grande desafio aqui no Brasil, é conseguir integrar essa oferta num aplicativo e, ao mesmo tempo, ligar com a infraestrutura financeira. Eu acho que na China, onde você tem um controle do Estado muito mais forte sobre as instituições financeiras, essa interligação ficou muito mais suave. Aqui no Brasil vai ser um desafio um pouco maior. Ainda que seja natural por parte das Big Techs você construir uma plataforma onde você tem players desenvolvendo aplicativos, seja natural que eles se enquadrem ali dentro, o grande desafio é você conseguir se encaixar como fintech na infraestrutura financeira. Então, mercado de desconto, crédito interbancário, essas coisas elas são importantes para o funcionamento de uma fintech, dado que provavelmente nos próximos anos essa vai ser a infraestrutura central do mercado financeiro, que as fintechs têm que ouvir. Elas até podem aproveitar a infraestrutura das Big Techs, mas eu não vejo elas ainda, num curto prazo, substituindo a infraestrutura financeira onde as fintechs têm que rodar. Se você falar de transferências de fundos, as ofertas são possíveis. O que vai acontecer é na hora que você começa a sair de uma coisa mais básica para uma coisa um pouco mais complicada, então você vai começar a tentar oferecer o produto de crédito,
Aí a ligação com a infraestrutura financeira é importante. Então, por exemplo, se eu falar, vou mandar R$100 para você, ou você mandar R$100 para mim, isso é relativamente fácil e funciona. O problema é na hora que você começa a fazer produtos de crédito, ou, por exemplo, você vai querer antecipar um recebível, você vai fazer, eu vou transferir R$100 em troca de você me vender um produto. Só que até você de fato receber o produto, você vai demorar uns dias, você quer antecipar esse recebimento, você tem que ficar em cima da infraestrutura financeira existente. Aí a coisa começa a ficar complicada. O básico você consegue, agregar serviços vai ser mais difícil. Essas chamadas carteiras, que hoje no Brasil nós temos aí Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, é um produto desenvolvido por estes parceiros para colocar a capacidade de pagamento dentro dos seus dispositivos, ou seja, dentro dos seus telefones celulares, dentro dos seus wearables, e também possibilidade de pagamentos através de aplicativos com essas funcionalidades. Qual que é o grande objetivo? É entregar para o consumidor uma nova e fácil possibilidade de efetuar seus pagamentos, seja o pagamento por aproximação, onde eu posso incluir um cartão dentro de um dispositivo desse, ou a facilidade de um pagamento através de um aplicativo com um simples clique lá, pague aqui com o meu Pay, e aí o aplicativo já busca as informações de pagamento dentro do parceiro e prossegue o pagamento de forma normal. Existe um estímulo do consumidor de incluir os seus cartões dentro dessas carteiras. Então o consumidor que é cliente do banco A, que quer fazer o uso da carteira B, ele tem que voluntariamente fazer o cadastro do seu cartão pessoal dentro daquela carteira. Por detrás de todos esses famosos Pays, existe uma tecnologia chamada tokenização, que é uma tecnologia que tem a capacidade de gerar uma conta digital para aquele determinado dispositivo, vinculada com o cartão original do consumidor. Então, neste momento, a Visa faz o papel de, primeiro, habilitar esse parceiro a se conectar na nossa plataforma de tokenização global. Então, um parceiro como Google, Samsung e Apple se conecta à plataforma global de tokenização da Visa, e aí depois um movimento em conjunto, baseado também na maturidade do mercado, a quantidade de bancos emissores que também querem fazer o uso dessa plataforma de tokenização, que se conectam, e aí baseado nessa maturidade do mercado, os parceiros decidem, eu quero lançar um Apple Pay, um Samsung Pay ou um Google Pay no Brasil. Então, a gente facilita esse lançamento, uma vez que eu tenho os bancos aqui de um lado conectados na mesma plataforma que os parceiros, e a gente faz basicamente a configuração e garante que tudo vai funcionar para que os consumidores daquele determinado banco consigam incluir os cartões nessas carteiras digitais. A segurança que tem por detrás dessas carteiras eletrônicas, no fim do dia, ela é uma transação de pagamento por aproximação. A mesma segurança que eu tenho dentro do cartão de pagamento por aproximação, eu tenho dentro dessas carteiras. O que às vezes algumas carteiras possibilitam é algumas funcionalidades adicionais, como, por exemplo, autenticar o consumidor antes de disponibilizar a funcionalidade de pagamento através de biometrias. Mas no fim do dia, do ponto de vista transacional, a tecnologia que tem num cartão, numa pulseira, num relógio e no telefone é a tecnologia de pagamento por aproximação. Qualquer empresa que cumpra o regulamento do Banco Central pode. Agora, uma coisa é eles terem o desejo outra coisa é realmente se tornar uma instituição financeira, conseguir uma maturidade de mercado, num mercado tão forte e regulado, com tantas particularidades que nós temos no Brasil. Eu diria para você que não é impossível, mas também não é algo que você faz do dia para a noite, é toda uma construção de mercado, é uma construção vamos dizer assim, o Brasil ele é muito particular. Nós temos aqui, no caso do sistema financeiro brasileiro, um dos mais avançados do mundo. Nós temos aqui particularidades, por exemplo, como o cartão combo,
que é o cartão múltiplo, que você tem crédito e débito no mesmo cartão, que só existe aqui. Você tem pagamento parcelado, que também não existe largamente em outros mercados. Tudo isso faz parte de um ecossistema que é você lançar um novo banco, não é algo simples. O mercado está se movimentando numa determinada direção, aonde sim, cada vez mais surgem ofertas para que o consumidor se inclua financeiramente e também inclua digitalmente. Eu acredito que inclusão digital no Brasil, a gente já vê pelas próprias informações divulgadas pelas operadoras, que você tem uma grande parte da população que já tem acesso à internet, já tem acesso a um smartphone. Não necessariamente essa mesma capilaridade da inclusão financeira. Com o surgimento aí dos bancos digitais e até mesmo as mudanças nos processos dos bancos tradicionais para facilitar a entrada do consumidor fazer a inclusão financeira do consumidor, sem dúvida só tende a um ganha-ganha para todo mundo. São mais pessoas sendo incluídas financeiramente dentro do ecossistema e são mais pessoas que vão ter acesso, por exemplo, a cartões, vão ter acesso a linhas de crédito para poder fazer o uso desse ecossistema de meios de pagamento. Eu não vejo um risco, pelo contrário, eu entendo que essas Big Techs elas vieram para somar. Hoje, por exemplo, quando eu incluo o meu cartão em qualquer uma dessas novas carteiras digitais, é como se eu estivesse recebendo do banco uma nova credencial de pagamento, uma nova possibilidade de fazer o uso do meu cartão. Então, o que eu não necessariamente eu conseguiria fazer anterior, ou teria uma dificuldade maior. Então, elas vieram realmente para habilitar novos negócios e fomentar novos negócios. E é uma tendência cada vez mais o aumento do uso dessas soluções do pagamento por aproximação como um todo, não somente através dos celulares, os próprios cartões hoje, os bancos já estão fazendo a troca dos cartões para o uso da tecnologia de pagamento por aproximação, que entrega um benefício muito grande para o consumidor. Habilita o consumidor, por exemplo, a fazer o uso do cartão direto no transporte público. O que antes ele tinha que tirar o dinheiro da sua conta, colocar o dinheiro em uma outra carteira, para aí sim fazer o uso no transporte público. Hoje ele pode fazer o uso do seu próprio cartão, ainda aqui em São Paulo num projeto piloto, mas o que a gente acredita é que siga o movimento de outros mercados, que isso possa se tornar disponível para toda a população. O que eu vejo para as fintechs, primeiro, aquelas fintechs que estão se tornando instituições de pagamento ou até os bancos digitais, é uma oportunidade para elas também fazerem parte desse ecossistema e permitir que os cartões dos seus clientes sejam incluídos nessas carteiras e também que eles disponibilizem a tecnologia para o seu consumidor direto através dos seus cartões. As Tech Giants, essas carteiras digitais, uma das funcionalidades delas é a possibilidade de pagamento através de aplicativos. Então hoje eu tenho um aplicativo que você faz uma compra recorrente, você não necessariamente precisa digitar o número do seu cartão para concluir a compra no aplicativo. Você tem alguns aplicativos que já oferecem a função ali para você pague com o seu Pay. E a hora que você paga ali com o seu Pay, ele resgata a informação de credencial de pagamento direto do parceiro e envia autorização para seguir o fluxo normal. Então, cada vez mais vai ser uma tendência de entregar essas funcionalidades de pagamento direto dentro dos aplicativos também. E quem sabe no futuro, no próprio e-commerce, você vai ter a possibilidade de fazer o uso de soluções semelhantes. O SRC, que é a sigla de Secure Remote Commerce, é um novo padrão que é o foco para o mundo e-commerce. Qual que é o grande propósito do SRC? É você facilitar o processo de compra no e-commerce. Hoje o consumidor ele pode se deparar em alguns sites com vários botões na tela de pagamento. E aí ele fica com a dúvida, qual é o que eu tenho que clicar aqui? Principalmente quando a gente fala de um consumidor que é inexperiente ainda no e-commerce. Ele não está acostumado, porque o consumidor acostumado ele já sabe qual o fluxo que ele segue. E o SRC, a ideia é você ter um botão comum, único, padrão de indústria, que tem uma sinalização única, quais as bandeiras que são aceitas através daquele botão, e ao consumidor selecionar esse botão, ele segue o fluxo de pagamento dele normal, mas assim, com muito mais simplicidade e segurança.
Então esse também é um movimento da indústria que está acontecendo. Já tem pilotos aí acontecendo nos Estados Unidos e alguns outros países, e em breve a gente deve ter o SRC implementado aqui no Brasil.